Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá. Que eu hei de ouvir cantar uma sabiá, cantar uma sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria, e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder. Fiz de tudo e nada de te esquecer. Corrupção é que nem cupim. Vai destruindo por dentro, pouco a pouco. O dinheiro desviado pela corrupção faz falta na compra de vacinas e em equipamentos para o SUS, na merenda dos alunos e na construção de uma obra que gera empregos. São muitos os prejuízos. Grupos contrários aos interesses do povo manipulam a bandeira anticorrupção para atacar governantes comprometidos com o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do país. Fizeram isso contra Vargas, contra João Goulart e também contra Lula. A Lava Jato é o maior exemplo disso. Agia para corroer por dentro o sistema de justiça. Atendeu, assim, a interesses políticos e econômicos das elites corruptas e de seus aliados. A Lava Jato conseguiu favorecer a eleição da extrema-direita e desmontou setores da economia nacional para enriquecer empresas estrangeiras e seus sócios. O plano quase deu certo. Mas com a farsa revelada, agora vem mais difícil: reconstruir o que foi destruído e combater a corrupção do jeito certo. A corrupção se combate com transparência no uso do dinheiro público, com participação popular, democracia, respeito à legalidade e instituições fortes. Na presidência, Lula sancionou a Lei da Transparência. Desde então, prefeituras, governos estaduais e federal, câmaras, Senado e instâncias da Justiça estão obrigadas a publicar seus gastos. Cada um precisa fazer a sua parte. A Controladoria Geral da União, o Ministério Público e a Polícia Federal também têm um papel decisivo no combate à corrupção e o dever de atuar sem qualquer perseguição política.
Um centro de saúde perto da sua casa. O metrô, para chegar mais rápido ao trabalho. Um emprego legal, salário justo, escola boa para os nossos filhos. Um trem de alta velocidade para viajar no final de semana. Comida mais barata na mesa. Sabe aquele Brasil que você acreditava que estava indo rumo ao futuro? Foi a Lava Jato que tirou de você. Em quase 7 anos de Operação Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e sua quadrilha usaram e manipularam o sistema de justiça para tirar Lula da eleição de 2018 e jogar o país no abismo. De 2014 a 2017, 47,4 bilhões de reais em impostos deixaram de ser arrecadados. Dinheiro suficiente, por exemplo, para que o programa Minha Casa Minha Vida pudesse entregar imóveis para 1.400.000 famílias. Nesse mesmo período, a massa salarial foi reduzida em 85,8 bilhões de reais devido à paralisação da economia. Ou seja, a quadrilha da Lava Jato ajudou o país a andar para trás. A Lava Jato desmontou as grandes empresas nacionais de engenharia e abriu as portas para companhias estrangeiras ocuparem o mercado brasileiro. Que a Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. A Lava Jato, ela desestruturou as nossas cadeias de engenharia. O que significa isso? O Brasil tinha grandes empresas e tinha grandes grupos que operavam o pensamento da engenharia nacional. Tudo isso foi desmontado. As empresas foram quebradas, os engenheiros foram dispensados, na sua grande maioria, e muitos deles não conseguiram reposicionamento no mercado. Ao prejudicar o setor do petróleo e da construção civil, a Lava Jato afetou uma cadeia inteira de geração de empregos. Máquinas e equipamentos, fabricação e reparo de embarcações, prestação de serviços, operações financeiras, investimentos locais, contribuição para a Previdência. São muitos os ramos afetados. Sabe aquele trabalho que você procurou e não achou? Foi a Lava Jato que tirou de você. Em 2014, o IBGE calculou em 7,2 milhões de pessoas o número de desempregados no Brasil. Mais da metade por culpa da Lava Jato. É como se toda a mão de obra dedicada em 2021 à construção civil e à agricultura no Brasil fosse demitida de uma só vez. Resultado de medidas que desorganizaram setores estratégicos da nossa economia, geradores de empregos e tecnologia. Quem perdeu de verdade foi o povo trabalhador. São 15 milhões de desempregados nesse país. Com 15% de desemprego, com 33 milhões de trabalhos intermitentes em que o trabalhador não tem direito a praticamente nada. Trabalhadores muitas vezes carregando comida nas costas para entregar na casa dos outros, sem ter os recursos para comer. Trabalhador sem férias, trabalhador sem 13º salário, trabalhador sem nenhum programa de seguridade social. Sabe aquela Petrobras que crescia e investia no pré-sal? Foi a Lava Jato que tirou de você. Com a empresa sendo o alvo principal do ataque da quadrilha da Lava Jato, o setor de extração de petróleo e gás foi um dos mais afetados. Em 2016 e 2017, 55 mil oportunidades de trabalho foram perdidas. Hoje nós estamos vivenciando a maior distribuição de renda ao inverso que esse país já assistiu, com o preço da gasolina e o preço do botijão de gás, que são os pequenos, os pobres, dando dinheiro para os ricos. A Lava Jato diz que a corrupção roubou 6 bilhões de reais da Petrobras. Mas ao invés de punir somente os corruptos, puniu principalmente a empresa. De 2014 a 2017, a companhia registrou prejuízo de 71,7 bilhões de reais. Valor 12 vezes maior do que a operação diz ter recuperado. Portanto, além de condenar e prender Lula ilegalmente, a Lava Jato enfraqueceu a Petrobras e ajudou a colocar o pré-sal na mão de empresas estrangeiras.
Atacada pelas investigações da Lava Jato, a Petrobras reduziu suas operações. Os investimentos que estavam previstos para o período de 2014 a 2017 foram reduzidos em 104 bilhões de reais. Cada R$1 investido em energia e petróleo gera R$1,28 no PIB, que é a soma de tudo que o país produziu em um ano. Ou seja, ao reduzir a importância da Petrobras, a Lava Jato contribuiu para a desindustrialização do Brasil, inibindo o nosso crescimento. Quem se beneficiou com essa devastação econômica e social? Além das empresas estrangeiras, a turma da especulação financeira e os que ganham dinheiro exportando produtos não industrializados, como o agronegócio e as mineradoras. Petrobras basicamente opera, apesar de ainda ser uma estatal, para buscar lucro para os seus acionistas. Em 2008, sob o governo Lula, 2 anos após a descoberta do pré-sal, a Petrobras era a 3ª maior empresa do continente e a 6ª do mundo. Os recursos dos royalties e do Fundo Social do pré-sal vão viabilizar uma verdadeira revolução na educação brasileira que se realizará nas próximas décadas. Logo após o golpe contra Dilma Rousseff, as regras do pré-sal foram alteradas e a Petrobras perdeu a garantia de explorar, no mínimo, 30% do petróleo recém-descoberto, o que significou menos recursos para a saúde e a educação. Em 2020, a empresa caiu 18 posições no ranking mundial e está sendo vendida por Bolsonaro na Bacia das Almas. A Petrobras está começando a vender refinaria, né? A Petrobras vendeu seus gasodutos, a Petrobras vendeu a sua empresa que distribuía, que era a distribuidora de combustível, a Petrobras vendeu a empresa que era distribuidora de gás. Percebe? A atuação da Lava Jato também resultou no desmonte de todas as atividades que dependem da exploração de petróleo e gás para funcionar, como a indústria naval. De 2014 a 2016, o número de empregos caiu quase 60% no segmento, parando estaleiros no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro. Em alguns casos, a operação foi transferida para outros países. Sabe aquela obra que estava em construção, mas agora está há anos parada? Foi a Lava Jato que tirou de você. De 2014 a 2018, a atividade no setor de construção caiu por 14 trimestres seguidos. Ao invés de afastar os investigados, a Operação Lava Jato, sempre usando de manobras ilegais, contribuiu para a suspensão de grandes obras. Desta forma, atingiu em cheio a economia e os empregos dos trabalhadores. A cada 12 empregos gerados no país em 2015, um era na construção civil. O setor perdeu, naquele período, mais de 1 milhão de vagas de trabalho. A Lava Jato sabotou o Brasil. Pouca gente ganhou muito dinheiro com isso. E a maioria do povo foi prejudicada. De lá para cá, a vida só piorou. Mas nós não desistimos e não desistiremos. Juntos vamos dar a volta por cima. Retomar os melhores mecanismos de combate à corrupção, construir um país soberano, justo e democrático. Um Brasil livre. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou pra descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado.